Olá, caros alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai ser sobre o reino fungi, o reino que se encontra os fungos, não é isso? E ela tem início na página número 24 do livro de vocês, ok? Tem um conceito aqui de fungos, aí tem três questões para vocês fazerem. Posteriormente vem falar sobre os fungos, ok? Vai até tem as características dos fungos, a vida. Aí tem um exercício para vocês fazerem da página 29, ok? Depois continua com importância ecológica e econômica. Depois tem o quê? Tem uma atividade para vocês fazerem, que vai da página número 32 até a página número 35. Espero que vocês gostem da aula, o assunto é muito interessante, certo? Os fungos, ele está muito presente na nossa vida, seja ele na parte alimentícia, na questão da saúde pública, eles estão presentes também no nosso dia a dia, até mesmo na decomposição da matéria. Então, espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e vamos para a aula, ok? Vamos lá, pessoal, iniciar nossa aula agora falando sobre o reino fungi, né? O reino que compreende os fungos, ok? Vamos lá, caros alunos do sétimo ano. Primeiro a gente vai falar sobre as características dos fungos. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Posteriormente eu vou falar sobre a importância e a estrutura de um fungo, ok? Vamos lá. Primeiro, características gerais dos fungos. Vou falar sobre micologia. A micologia é a área que estuda os fungos, certo? É a área no qual os cientistas se aprofundam no estudo desses seres vivos tão importantes, tanto na questão da saúde pública, como na questão da indústria alimentícia, ok? Aqui nós temos em formas de... Aqui são o quê? Como são encontrados? São em forma de cogumelos, bolores, leveduras e orelhas de pau. Falando assim, você não tem uma noção, porque fica muito subjetivo. Então, eu vou mostrar as imagens para vocês como cada um deles são. Pronto. Esse aqui são os bolores, certo? Os bolores aqui são o quê? São parte das leveduras, aqui são orelha de pau, e aqui é o quê? É o que chamamos de cogumelo, ok? Bolores, leveduras, orelha de pau. Orelha de pau e cogumelo. Voltando. Vivem no solo, certo? Na água e em organismos. Eles vivem no solo, principalmente onde tem grandes florestas, né? Principalmente os saprófitas, que são aqueles fungos que se alimentam de material em decomposição, que fazem parte do ciclo da matéria. Na água, certo? Em plantas e na presença da água também, principalmente na água doce. Em organismos. Nos organismos ele pode estar em plantas ou raízes de plantas, ou presente juntamente com outros seres vivos fazendo mutualismo, como é o caso dos líquens, que eu vou mostrar lá na frente, ou até mesmo nos seres humanos como parasita, provocando o quê? Doenças. Eucariontes. Eucariontes é o quê? As células deles são células eucariontes, são células que têm núcleo definido, ou seja, tem uma estrutura nuclear definida, certo? O núcleo separa o material genético do citoplasma, ok? Heterótrofos por absorção. Eles são heterótrofos por absorção, por quê? Porque heterótrofos são aqueles que vão em busca do seu próprio alimento. Eles precisam se aderir à parede de um ser vivo ou um ser vivo para poder se alimentar dele, como é o caso desse fungo aqui, ó. Bolor, tá entendendo? Esses bolores aqui provocou o quê? Provocou o apodrecimento do pão. Esse pão ele vai acabar sumindo. Por quê? Porque esse fungo ele vai acabar o quê? Se alimentando desse carboidrato, ok? Por isso que eles são chamados de heterótrofos por absorção. Ele precisa se aderir à parede de uma estrutura, de um pão ou de uma fruta, enfim, para poder se alimentar.
saprófitas ou parasitas. Vou mostrar a vocês aqui, saprófitas. Pronto, saprófitas é quando ele se adere à parede da estrutura de um ser vivo ou até mesmo de uma planta e vai se alimentando dela. Aqui também se encaixa heterótrofos por absorção, mas saprófitos também, porque ele apodrece o que? O alimento, como vocês podem ver aqui, ok? E são parasitas, né? Por quê? Porque eles provocam doenças, eles parasitam o ser vivo e se alimentam da estrutura do corpo dele, das células. Como, por exemplo, aqui, ó, são doenças causadas por fungos. As unhas dessa pessoa, a frieira, é uma doença, as micoses, no geral, são causadas por fungos, parasitas, a candidíase, ok? E por aí vai. São todas, ó, aqui, ó, frieira, certo? Aqui, no caso, é na unha. Ou seja, eles parasitaram essas regiões da pessoa, ok? Provocando doenças. Unicelulares ou multicelulares. Eles são eucariontes, mas eles podem ter uma única célula, ou algumas espécies têm uma única célula, e tem espécies que têm milhares de células, certo? Mas ambos são eucariontes. Parede celular com quitina, como está aqui. A parede celular com quitina, a quitina é um polissacarídeo. O que é um sacarídeo? É um carboidrato, certo? Diferentemente dos vegetais, que o que é uma celulose, né? Aqui é o que? É quitina, é um polissacarídeo. Ok, pessoal? Reserva de energia como forma de glicogênio, né? O vegetal usa o amido como forma de energia, né? E aqui ele usa o glicogênio, que é outro tipo de polissacarídeo, tipo de glicose, certo? Glicogênio. Reproduzem-se por esporos de forma sexuada ou assexuada. Quando eles se reproduzem por esporo de forma sexuada, é por meiose, certo? É por meiose. Vocês vão entender o que é meiose e mitose quando estiverem no 8º ano, que são tipos de divisão celular. E no assexuado é por mitose, certo? Meiose na sexuada e na assexuada mitose. Vivem em lugares úmidos. Vou mostrar aqui a vocês. Sabe quando você entra dentro do banheiro e na parede do banheiro está desse jeito aqui? É por causa da umidade. Os fungos adoram ambientes úmidos. Eles não precisam de luz para poder se reproduzir. Eles só precisam de umidade e nutrientes para poder se reproduzirem. Principalmente os bolores, viu, gente? Ok? Então, essas foram as características gerais dos fungos. Agora vamos para outra parte. Importância dos fungos. Os fungos eles são importantes em várias áreas seja ela da questão da área alimentícia, como da área médica, na saúde pública, na questão de pragas agrícolas, como também na associação com outros seres. E a gente vai ver isso agora. Alimentos. Na área alimentícia, o fungo ele é responsável por uma série de fabricação de alimentos, tá? Certo? Entre eles, a gente está vendo alguns aqui, como por exemplo o queijo Roquefort, que é um queijo francês, né? Esses queijos que são muito cheios de especiarias, de gostos especiais e são caros. Muitos deles têm fungo na sua composição. O champignon, que é muito usado em pizza, né? Enfim, é utilizado na culinária. A cerveja é a fermentação alcoólica dos fungos. O pão, né? O pão é o quê? Um fungo, é um bolor que faz o quê? Que ele ambiente anaeróbio, ele faz com que o fermento biológico faça com que esse pão fique inchado, certo? Então o fungo também faz parte da produção de pães, ok, pessoal? Antibiótico. Vou contar uma história aqui para
produzir, a gente vai voltar um pouquinho ao tempo para entender como surgiu o primeiro antibiótico, né? Chamado de penicilina. Ele foi descoberto por esse carinha aqui, ó, esse grande cientista aqui chamado Alexander Fleming. Em 1928, ele por acaso descobriu, né, que fungos do gênero penicilino atacavam as paredes das bactérias e matavam elas, causava lisem, ou seja, a bactéria morria. Mas isso, gente, interessante, foi por acaso. Ele deixou o laboratório dele com as placas de Petri com bactérias dentro. Ele estava fazendo os estudos e viajou. Ele viajou, passou uma semana fora. Quando ele voltou, ele percebeu algo estranho nas placas de Petri. Ele percebeu que as placas de Petri estavam cobertas de fungos. Mas se fosse outra pessoa, teria jogado esse material fora, mas não. Ele fez o quê? Ele pegou esse material e foi analisar e descobriu que os fungos do gênero penicilino tinham o quê? Rompido a parede celular das bactérias e tinham matado elas. Foi aí onde surgiu a grande descoberta do primeiro antibiótico, que é chamado de penicilina, certo? E foi esse grande cientista aqui. Gente, só para vocês terem uma noção, as doenças causadas por bactérias, elas matavam por brincadeira, principalmente a tuberculose. Os soldados em guerra, quando pegavam infecções, morriam facilmente. Então os cientistas corriam contra o tempo nessa época. E esse cara aqui, ó, ele foi um dos grandes da história da medicina e da ciência, porque ele descobriu o quê? O primeiro antibiótico, ok? Pragas agrícolas. Vamos lá, as pragas agrícolas. Muitos fungos de várias espécies, eles acabam aderindo, né, por absorção, né, eles são heterótrofos por absorção, eles acabam se encostando nas folhas de alguns vegetais e o quê? Se alimentando daquela folha, da estrutura da parede da célula daquelas folhas. E isso, gente, vai fazendo com que o vegetal fique fraco, a fotossíntese não seja satisfatória e ele acaba o quê? Morrendo. Esse fungo, ao se alimentar dessas folhas, né, da estrutura que tem nessas folhas, acabam matando esses vegetais. E muitas vezes eles viram uma praga, certo? De proporções gigantescas em um plantio. Isso causa um prejuízo agrícola absurdo. Um dos exemplos é esse vírus aqui, que ataca as plantações de milho. Ele é conhecido como Puccinia polissora, certo? Ou a ferrugem da polissora, popularmente conhecido. Esse fungo aqui, quando ele vem, você tem que destruir boa parte da plantação onde ele está presente, porque senão ele vai se alastrar e a produtividade vai ser muito ruim. Por quê? Porque os vegetais, como vocês sabem, é através das folhas que eles captam a luz solar para fazer a fotossíntese. Através da clorofila, né? E os cloroplastos. Então, como não vai haver uma fotossíntese satisfatória, as folhas vão estar o quê? Com ferrugem, né? A ferrugem polissora. Esse vegetal vai acabar tendo uma produtividade muito ruim, entendeu? Por causa disso. Então, uma das situações que os fungos provocam são as pragas agrícolas também, ok? Saúde pública, né? Essa imagem aqui é familiar para vocês porque anteriormente eu falei sobre parasitas, né? Os fungos, eles são parasitas tanto de vegetais, como eu mostrei anteriormente aqui, ó, certo? Nas pragas, como eles são o quê? De seres humanos também. Questão de saúde pública. Então, muitas pessoas, elas têm o hábito, isso vocês não façam, viu? Evitem fazer isso. Muitas pessoas têm o hábito de quê? De pegar, tomar banho, calçar o tênis, calçar a meia com os pés molhados. Gente, o que acontece? Fungo adora ambiente úmido e ambiente com pouca insolação, certo? E um ambiente onde principalmente tem o que? Células mortas. Nos nossos pés existem milhares de células mortas, certo? Seja ela nas regiões próximas das unhas, entre os dedos, seja ela debaixo do pé, certo? Então essas células mortas, junto com a umidade
é um ambiente propício ao aparecimento de algumas micoses ou doenças causadas por fungos, como, por exemplo, o pé de atleta, popularmente conhecido como chulé. Aquilo é um fungo que cria aquele problema, aquela doença, aquele mau odor, certo? Outro problema é problema nas unhas, né? Unha amarelada, esfraquecida, é também uma questão de fungo, é os fungos se alimentando nessa área, parasitando. Frieira entre os dedos, principalmente entre os dedos porque fica muito fechado, leva pouca ventilação, certo? Com o pé molhado. Então vai criar frieiras, micoses. E aqui é uma doença chamada de candidíase ou sapinho. Detalhe, pessoal, essa doença aqui, ela também pode ir para as regiões genitais, tanto masculina como feminina. Professor Rodrigo, como é que acontece isso? É quando a pessoa decide fazer sexo oral, certo? E essa outra pessoa que está praticando esse tipo de ato, né, brincando de tica, ela vai acabar passando o fungo para a região genital da outra pessoa, certo? Então o nome disso essa aqui é candidíase bucal e existe a candidíase vaginal, certo? Falando agora sobre a associação com outros seres vivos. Os fungos, eles também são importantes para o quê? Para a associação com outros seres vivos. Por quê? Porque eles se beneficiam, como também beneficiam os outros seres. Ok? Eu vou dar um exemplo. Aqui o caso dos líquens. Os líquens é o quê, professor Rodrigo? O que é um líquen? Líquen é a associação entre fungos e algas. Esse é o que vai acontecer. As algas fazem fotossíntese, certo? E o fungo traz umidade. Então a alga, ela se aproveita da umidade trazida pelo fungo, certo? E a fotossíntese feita por essa alga faz com que os nutrientes que ela capta através do processo de fotossíntese seja também distribuído para o fungo. Então há o quê? Uma troca, uma permuta. E um não pode viver sem o outro, porque é uma associação mutualística, onde um necessita do outro para sobreviver. Existem também as micorrizas, que são raízes de plantas. Ok, pessoal? Então os fungos eles são muito importantes na questão de associação com outros seres vivos também, ok? Então, com isso, a gente termina a parte de importância dos fungos. Nós vimos primeiro as características gerais, vimos a importância, agora nós vamos ver as estruturas do fungo, ok? Vamos lá, ver como é a estrutura de um fungo. Pessoal, vamos lá. Aqui, ó, aqui é um fungo, certo? Um cogumelo. Na estrutura de cogumelo. Pode ter orelha de pau, também tem essas estruturas. É o seguinte, isso aqui, olha, é conhecido como micélios vegetativos, certo? Esses micélios vegetativos, ele tem como função a captação de nutrientes conjuntamente com o quê? Com as hifas, certo? E a absorção dele se prender aonde? No substrato, que é na terra, certo? Aqui, ó, aqui são o que chamamos de corpo de frutificação ou micélio reprodutivo. Tanto faz um nome como o outro. Cogumelo, corpo de frutificação ou micélio reprodutivo. É a mesma coisa, pessoal. É isso aqui, ó, essa estrutura aqui, que está chamando de chapéu, certo? O que é que vai acontecer? Aqui embaixo vai ter essas estruturas aqui, ó, tá vendo? Ele está botando uma lupa e mostrando. Isso aqui, ó, essas estruturas vão liberar esses esporos aqui, ó. Esses esporos, ao cair no chão, eles vão fazer com que nasça novos fungos filhotes, certo? Vai fazer com que esses fungos se reproduzam, certo? Então, um tem função de absorver nutrientes do substrato, o outro tem de fixação no substrato, né? Tipo a raiz de uma planta. Esse aqui tem função de reprodução e produção de esporos para fazer com que nasça novos fungos, ok, pessoal? Então, basicamente, a estrutura do fungo é essa aqui, ok? Micélio vegetativo, hifas, corpo de frutificação ou micélio reprodutivo, ok? E aqui são os esporos, que eles caem daqui, viu? Cai no chão e nasce um novo fungo, beleza? Basicamente, a estrutura do fungo é essa.